Ainda conversando sobre câncer de colo de útero. A gente já viu que o câncer de colo de útero, a melhor forma de tratar é se prevenir. É se prevenir evitando o contágio com o vírus mais responsável pelo câncer de colo de útero, que é o HPV. É se prevenir tentando diagnosticar de forma mais precoce a doença antes dela se tornar invasiva por meio de exames preventivos e de se tratar de forma mais adequada quando a doença aparece em estágios mais precoces. Então, prevenção é sempre a melhor opção de tratamento em se tratando de câncer de colo de útero. É se prevenir também usando a vacina. Então, a gente já tem disponível no Brasil vacina que protege as pacientes antes do início da atividade sexual, antes da exposição ao HPV, para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, essa vacina ela vai te dar uma proteção a ponto de evitar que a doença surja futuramente. Isso não serve só para as meninas, serve para os meninos também. Então, a vacina é disponível também para os meninos a partir dos 14 anos e para as meninas a partir dos 9 anos de idade. Então, se prevenir, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, para o diagnóstico precoce da doença, é a mulher se submeter dos 25 aos 64 anos de idade a exames preventivos periódicos na coleta de materiais do canal cervical, do colo do útero e da vagina e a avaliação ginecológica de uma forma geral, e isso começando a partir dos 25 anos de idade. No mundo a gente tem, em outros países, um início mais precoce desta avaliação. Então, no Brasil a partir dos 25 anos de idade até os 64, a mulher deve fazer o preventivo anualmente. Depois de 2 preventivos negativos, isso pode ser feito a cada 3 anos, se não há evidência de doença nos preventivos anteriores. O preventivo é o exame ginecológico. O ginecologista avalia todo o aparelho genital externo feminino e ele olha como que está a situação do colo do útero e colhe material, que é o que a gente chama de citologia. É um raspado daquela região em que células são coletadas e são analisadas posteriormente, e as alterações que essas células apresentam às vezes são indícios para novas abordagens diagnósticas. Então a gente tem o corpo citológico, a colposcopia e a biópsia para tentar diagnosticar o câncer de colo de útero. O diagnóstico do câncer de colo de útero firmado parte para o estadiamento da doença. E o estadiamento é definir qual é a real extensão da doença. Se essa doença é só localizada no colo do útero, ou se essa doença compromete estruturas mais próximas, que a gente chama de uma doença localmente avançada, ou se essa doença é uma doença mais sistêmica, quer dizer, saiu do colo do útero e acabou comprometendo outras regiões do organismo. Então, o tratamento se baseia em qual estágio a doença se apresenta. Estágios mais precoces, às vezes o tratamento pode ser somente cirúrgico. Então, isso para estágios, em torno de estágios clínicos 1. Estágios mais avançados são estágios que requerem outras opções de tratamento, então a quimio e a radioterapia, ou às vezes a quimioterapia exclusiva, são opções de tratamento adequadas àquela situação, àquele perfil de paciente em específico. Como suspeitar que a mulher tem câncer de colo de útero? Essa é uma queixa que às vezes é muito vaga, porque o principal sintoma associado ao câncer de colo de útero é o sangramento. Para a mulher que está na fase reprodutiva e que menstrua todo mês, às vezes o sangramento para ela é um fator normal. E porque ela sangra todo mês por conta dos fluxos menstruais, ela talvez não valorize tanto alguns sangramentos que aparecem de forma diferente na evolução da doença.
Não dá para esquecer que o câncer de colo de útero, ele se apresenta como se fosse uma ferida no colo do útero. Então, é comum que essas feridas sangrem, e esses sangramentos acontecem principalmente entre os ciclos menstruais. Então, são sangramentos que ocorrem progressivamente, eles habitualmente não param, pioram com o ato sexual e às vezes vem associado a uma dor que é uma dor não caracteristicamente de cólica menstrual, mas é uma dor contínua, que é um incômodo intenso nessa região mais baixa do abdômen. Então, as mulheres que apresentem sintomas desse tipo, elas devem procurar o ginecologista e avaliar o que acontece com o colo do útero, com a região vaginal, que são estruturas que não são tão evidentes, as apresentações não aparecem diretamente, não é algo na pele que dê para ver, e aí a gente vai precisar do ginecologista para fazer o exame ginecológico, que é o exame mais adequado na definição de se há ou não algum problema naquele aparelho genital.